Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje, vamos viajar para um dos capítulos mais dramáticos e complexos da história de Portugal. Um tempo em que o país perdeu o trono, a coroa e a liberdade. Menos mais nunca, jamais, perdeu a sua alma. Esta é a história da União Ibérica. O período de 60 anos em que Portugal foi governado por reis espanhóis. 60 anos em que um povo pequeno, mas orgulhoso, resistiu em silêncio, à espera do dia em que voltaria a ser dono do seu próprio destino. Estamos no fim do século XVI. Portugal vive o auge da sua glória marítima. O império estendesse da América ao Japão, as especiarias da Índia, o ouro de África, o açúcar do Brasil. Tudo passa por Lisboa, mas por baixo de toda essa riqueza, escondem-se sinais de fraqueza. Os cofres do reino estão vazios. As rotas comerciais estão sob ataque constante. E o poder militar começa a enfraquecer. O império é simplesmente vasto demais para um país tão pequeno. Em 1578, o jovem rei, Dom Sebastião, movido por sonhos de cruzadas e glória, parte para o norte de África com o seu exército. Ele quer reconquistar terras aos mouros e repetir as façanhas dos antigos cavaleiros. Mas o que era um sonho de idealismo transforma-se numa tragédia avassaladora. Na Batalha de Keizer-Quiber, o exército português é dizimado e Dom Sebastião desaparece no campo de batalha. Seu corpo nunca é encontrado. O país mergulha num silêncio pesado. Um rei sem corpo, uma coroa sem herdeiro, uma nação inteira sem rumo. Durante dias, semanas, meses, ninguém quer acreditar. O povo começa a repetir uma frase que ecoaria por séculos: Dom Sebastião há de voltar. Nasce assim o sebastianismo. Essa esperança quase mística de que o rei desaparecido voltará numa manhã de nevoeiro para salvar Portugal. Mas a realidade era cruel. O trono estava vazio e o império sem comando. Com a morte do rei, o cardeal Dom Henrique, tio de Sebastião, assume o trono. Mas ele é velho e não tem filhos. A Europa inteira observa atentamente. A coroa portuguesa, com o seu vasto império, torna-se o prêmio mais cobiçado do continente. Quando Dom Henrique morre em 1580, 3 pretendentes surgem. O mais poderoso de todos é Filipe II de Espanha, neto do rei português, Dom Manuel Henrico, influente e dono do maior exército da Europa. Ele declara de forma confiante: Portugal não precisa ser conquistado, menos apenas reconhecido. Muitos nobres portugueses, cansados de crises e guerras, apoiam Filipe. Eles acreditam que uma união com a poderosa Espanha traria a estabilidade que tanto desejavam. Mas outros, liderados por Dom Antônio, prior do Crato, levantam-se em defesa da independência. Durante meses, país divide-se entre o medo e a esperança. Mas a força militar espanhola é esmagadora. Em Alcântara, perto de Lisboa, o exército de Filipe vence. Portugal é anexado à Espanha. O rei Filipe II de Espanha é coroado Filipe II de Portugal. Ele promete respeitar as leis, a língua e a fé portuguesas. Promete que Portugal não será uma simples província de Espanha, mas um reino irmão. No papel parecia que nada ia mudar, mas na alma do povo, tudo mudou. Lisboa enche-se de soldados estrangeiros. Nas praças, o castelhano começa a ser ouvido com frequência. Os impostos aumentam. Os cargos mais importantes passam para mãos espanholas. E aos poucos, o orgulho português transforma-se em saudade. Saudade da voz do seu próprio rei. Saudade do seu hino. Saudade da sua bandeira. Os anos passam
e a União Ibérica parece estável. Mas por trás dessa fachada de paz, o fogo da resistência nunca se apaga. Nas tavernas, nos mosteiros, nas aldeias mais distantes, fala-se em segredo do regresso da independência. Portugal não se revolta em gritos, resiste em silêncio. Entretanto, o mundo à volta está a mudar. As grandes potências europeias, Holanda, França, Inglaterra menos, declaram guerra à Espanha. E como Portugal faz agora parte da monarquia espanhola, o Império Português torna-se também um alvo dos inimigos de Espanha. As possessões ultramarinas são atacadas uma a uma. Os holandeses tomam partes do Brasil, de Angola, de Moçambique. O império que antes parecia eterno começa a ruir. Os portugueses percebem que estão a pagar um preço demasiado alto por uma união que nunca quiseram. O ouro e o açúcar do Brasil já não enriquecem Lisboa menos. Servem para alimentar Madrid. As colônias são saqueadas em nome de uma coroa estrangeira. E nas ruas cresce o murmúrio cada vez mais audível: não somos castelhanos, somos portugueses. A fé católica continua a unir os dois povos, mas a identidade separa-os. Os portugueses continuam a rezar nas suas igrejas, a cantar nas suas festas, a falar a sua língua. A Espanha podia governar o território, mas não conseguia conquistar o coração do povo. O corpo estava sob domínio espanhol, mas a alma permanecia livre. Passam-se décadas. 3 reis espanhóis governam Portugal: Filipe I, Filipe II e Filipe III, que em Espanha eram Filipe II. 3. Intra. O primeiro ainda tentou governar com alguma justiça, mas os seus sucessores tornaram-se cada vez mais distantes. Madrid estava longe, e o Império Português ainda mais. Os recursos do país são desviados para sustentar as guerras espanholas. Os impostos sufocam o povo. A nobreza portuguesa perde poder. O comércio entra em declínio. E o descontentamento cresce a cada dia. Nos anos de 1630, as colônias portuguesas estão sob ataque constante. Os holandeses consolidam o seu poder em partes do Brasil, e o Atlântico já não é um mar seguro. Em Lisboa, o ambiente é de desconfiança e raiva. Fala-se abertamente em traição, em revolta, em liberdade. E é no meio destes descontentes que surge uma figura discreta, mas decisiva: Dona Luísa de Gusmão, esposa de Dom João, o Duque de Bragança. Enquanto o seu marido hesita, com medo das consequências de uma rebelião, ela sussurra-lhe ao ouvido uma frase que se tornaria lendária: antes ser rainha por um dia, do que duquesa toda a vida. A chama da restauração estava acesa. Um grupo de nobres e militares, que ficariam conhecidos como os Conjurados, começa a planear um golpe de Estado. Durante meses, reúnem-se em segredo, afinando cada detalhe do plano. No dia 1 de dezembro de 1640, ao amanhecer, eles entram no Paço da Ribeira, em Lisboa. Sem grande resistência, prendem a Duquesa de Mantua, a representante do rei espanhol em Portugal. O povo, ao saber da notícia, sai às ruas, explodindo em celebração e gritando a plenos pulmões: Viva Portugal! Viva o rei! Dom João IV. Depois de 60 longos anos de submissão, Portugal recuperava a sua independência. O novo rei, Dom João IV, da Casa de Bragança, é coroado. A bandeira portuguesa volta a tremular. O hino volta a ser cantado. Lisboa chora menos, mas desta vez, de alegria. Claro que a liberdade não veio sem um preço. A Espanha não aceita a perda do reino e tenta reconquistar Portugal. Durante 28 anos, as fronteiras tornam-se campos de batalha. Mas com uma coragem e união renovadas, os portugueses resistem. Finalmente, em 1668, é assinado o Tratado de Lisboa. A Espanha reconhece, oficialmente,
a independência de Portugal. O sonho de Dom Henrique, de Dom Sebastião, de todos os que resistiram em silêncio finalmente se cumpre. 60 anos tinham passado, uma geração inteira viveu e morreu sob uma bandeira estrangeira, mas o país que renasceu em 1640 era mais forte do que aquele que caiu em 1580. Era mais maduro, mais consciente da sua identidade e mais determinado do que nunca a não voltar a perder a sua liberdade. A União Ibérica terminou, mas deixou cicatrizes e lições. Ensinou que a independência não é apenas um direito, mas uma conquista diária, que uma nação pode perder o seu rei, o seu trono ou seu império, mas enquanto tiver memória e vontade, nunca desaparecerá. Hoje, quando se fala deste período, muitos portugueses ainda sentem um arrepio, não pelo medo, mas pelo orgulho de ter sobrevivido, de ter resistido, de ter provado ao mundo que o coração de um povo não se domina com exércitos. Portugal voltou a ser livre e, como o mar que o moldou, nunca mais se deixou aprisionar. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para continuar a viajar conosco através da história do mundo. Obrigado por assistir e até a nossa próxima jornada.